Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Nossa saudação hoje, direto de Brasília. E olhe para a nossa mesa, o tema de hoje também é especial. Nós já estamos aqui com algumas demonstrações. É um prazer muito grande entrar na sua casa e, com certeza, o programa de hoje será de uma utilidade enorme para toda a nossa família. Porque nós vamos falar sobre uma prática profissional desconhecida, todavia de extrema importância. Eu estava acompanhando nesses últimos dias uma reportagem que dizia que quase a totalidade da população brasileira já teve ou terá algum dia na vida um problema de coluna. Imagine só, quase toda a totalidade da população brasileira. E nós vamos falar hoje sobre quiropraxia e qualidade de vida. O que tem a ver? O que tem a ver, eu quero fazer a seguinte introdução. Quiropraxia, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma profissão da saúde que lida com o diagnóstico, tratamento e a prevenção das desordens do sistema neuromusculoesquelético e dos efeitos destas desordens na saúde em geral. Há uma ênfase em técnicas manuais, incluindo o ajuste e ou a manipulação articular, com um enfoque particular nas subluxações. Atenção, tem problema de coluna? Nós vamos conversar muito sobre isso hoje. Dores, a gente vai receber os convidados de hoje. Eu quero saudar já a doutora Janice Cavalcante, formada na Universidade Anhembi, Morumbi, São Paulo. Boa noite, bem-vinda, doutora. Boa noite, Ronaldo. Também saúdo o doutor Rodrigo Marciano, está no último ano de fisioterapia e também é quiropraxista, formado na mesma universidade. Seja bem-vindo, é um prazer. Boa noite, muito obrigado. É muito bom receber vocês aqui e já me deem uma introdução também para quem está em casa. Nos expliquem, por favor, o que é essa prática profissional de nome tão difícil para tanta gente. Exatamente. A quiropraxia, na realidade, ela é uma profissão que já tem alguns anos e o nome vem do grego, que significa prática com as mãos. Em países que já é desenvolvido, como Estados Unidos, Canadá, ela é a terceira maior profissão de procura, tanto de pessoas que querem se tratar, como pessoas que querem como profissão a quiropraxia. No Brasil, ela ainda está se desenvolvendo e ela trata de uma forma muito eficaz desordens que a gente acaba tendo com o uso dessa coluna e tratando de uma forma mais definitiva. Bom, e é por isso que os senhores trouxeram aqui já estes demonstrativos. Por favor, exatamente. Nos apresentem. Essa daqui é uma coluna normal e com o passar do tempo a gente vai sofrendo desgastes com o próprio envelhecimento. A gente pode fazer isso de uma forma... Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. A única diferença é eu posso chegar aos 80 anos assim ou eu posso chegar aos 60 anos assim. O que vai me diferenciar é o como eu utilizo essa coluna ao longo da minha vida. As pessoas que estão agora nos vendo pela televisão, estão vendo a diferença que tem entre uma e outra? Como é que é possível mostrar isso, a aproximação? Aqui, quem está conseguindo, a câmera está conseguindo pegar? Isso. Sim, aqui eu tenho um disco íntegro, onde eu consigo manter uma diferença de distância entre um osso e o outro, que vai me permitir a movimentação. E esse amarelo são ramificações do sistema nervoso, ou seja, todos os nossos movimentos e desejos que a gente tem de se movimentar, que é criado no cérebro, eles passam nessa região. E para isso, eu tenho que ter um espaço para que ele possa se movimentar e não seja comprimido. Com o passar do tempo e com o desgaste, o que pode acontecer? Este espaço ele é diminuído. Vou pedir o senhor para mostrar, tirando a mão da frente, isso, para que a câmera vai pegando. Ok, isso. Pode ir, pode continuar. Eu tenho uma diminuição do espaço, ou seja, eu tenho uma compressão. Então, ao invés de passar 100% da informação, eu posso ter 60%. Então, não só a musculatura, mas como órgãos e vísceras que também sofrem essa inervação vão sendo prejudicadas com isso. E a própria movimentação, ela não acontece de uma forma eficaz. Aqui o desgaste já foi muito maior. Esse daqui já é um desgaste muito maior. A gente tem o famoso bico de papagaio, que é o osso crescendo para tentar poupar esse corpo dessa agressão, e a diminuição muito maior desse espaço. Ou seja, a inflamação e dor que muita gente sente na movimentação. Bom, doutora Janice,
como é a formação do quiropraxista para ele chegar justamente em tudo isso aqui e com esta prática profissional, ele trazer soluções para a saúde do nosso corpo a partir da nossa coluna, porque é por onde passam esses comandos todos. Sim, a formação do quiropraxista basicamente é cuidar do sistema neuro, músculo, esquelético, onde o nosso corpo ele manda informação através da nossa medula, que passa por dentro da coluna, né? Então, o cérebro ele manda toda a informação para o corpo, para os órgãos, para os músculos, através desses nervos que saem da coluna. Quando o quiropraxista ele vai identificar o que pode estar interferindo. Então, a postura, ele leva a coluna a movimentar de forma errada, né? Essa forma errada, ela vai interferir no nervo, como a gente chama de pinçamento. Então, a gente vai começar a gerar desconforto muscular, tensão, dor, né? Esse é o sinal que mais os pacientes nos procuram. Apesar da quiropraxia, ela também fazer a prevenção, não necessitar de ter dor para procurar o quiropraxista, né? Mas a maior parte procura por isso. A formação do quiropraxista é uma faculdade onde nós passamos 5 anos estudando ciências básicas médicas, né? Depois vai colocar o enfoque entre a biomecânica da coluna, a interferência da coluna, do movimento da coluna sobre o nosso sistema neurológico. É aí que a gente chama da subluxação. Como você falou sobre a definição da quiropraxia, né? Essa interferência da subluxação é o que gera o problema na saúde. Agora, o detalhe é que vocês não utilizam instrumentos que interferem no corpo, vocês trabalham com as mãos. Ele não é invasivo. Exato, esse é o termo. Exatamente. Então, assim, o quiropraxista, nesses 5 anos de faculdade, ele é habilitado a achar através da palpação, ou seja, você tocar a vértebra e sentir se não só ela está com algum desgaste, mas se ela não está se movimentando de uma forma correta. E aí, através disso, utilizar a técnica de manipulação. O que é importante ressaltar é que a manipulação ela já é usada há milênios no mundo, só que a quiropraxia, o que aconteceu? O fundador dela, há 100 e poucos anos atrás, ele criou métodos mais eficazes de utilizar essa manipulação. É uma ciência também. Exatamente. E o que é mais interessante, assim, como não passa por uma cirurgia, você trata diretamente o que é de natural, né? Você tira a interferência que está causando problema no corpo, que é esse desvio na coluna, ela vai estar interferindo no nervo. O nervo é a caixa central ali, o sistema nervoso central, ele sendo interferido por uma subluxação, que é um pequeno desvio. A diferença do quiropraxista é detectar onde está esse desvio, qual é o erro que está acontecendo, que está gerando um problema no corpo. Seja um problema de diminuição da amplitude de movimento, uma enxaqueca, a hérnia de disco, que é muito comum, problemas com o nervo ciático, a ciatalgia, né? O mais comum, temos aí queixas maiores, como a dor lombar, e depois a dor cervical. Doutor Rodrigo, o senhor me disse agora há pouco que no Canadá, onde o senhor morou, lá é a terceira ciência mais procurada. Exatamente. Lá no Canadá, assim como nos Estados Unidos, quando você chega nos lugares e fala que você é um quiropraxista, você tem respeito tanto dos médicos quanto de toda a classe da área da saúde. Que ainda no Brasil, talvez por desconhecimento dessa classe médica, eles ainda têm um pouco de receio antes de encaminhar um paciente. Tá? Eu, como fisioterapeuta, eu consigo enxergar bem os dois lados do que é a quiropraxia e o resto dos profissionais. Por exemplo, quando eu examino uma radiografia, o médico, não é que o médico ele não veja a subluxação, mas ele não foi treinado para resolver aquilo. Então, se é cirúrgico, ele trata, se não é, ele manda para fisioterapia. O fisioterapeuta, ele também não é capacitado para enxergar esses tipos de subluxação como quiropraxista. Ele não tem como, ele até tem mobilizações e alguns tipos de manipulação, mas não é a mesma coisa, não chega a ser uma ênfase tão grande nisso. Então isso entra a quiropraxia. O que eu quero deixar claro é que a quiropraxia ela não vem para dividir a área da saúde, ela vem para agregar mais um conhecimento. Em quais casos, com quais problemas a pessoa deve procurar um quiropraxista? Ela deve procurar antes de ter um problema.
Opa, então, vamos lá. Porém, no Brasil isso é muito difícil. Eu falo para os Me pacientes... explica isso aí. Você escova os dentes todos os dias, não porque você tem uma cárie, mas porque você quer evitar de ter essa cárie, ou algum tipo de problema dentário, enfim. A mesma coisa é com a nossa coluna. Quando você sabe usar essa coluna de uma forma correta, e você tem um cuidado com ela, uma prevenção, você envelhece de uma maneira com uma qualidade de vida muito maior. Então, assim, mas, como eu falo para meus pacientes no consultório, a maioria das pessoas, elas não vão nem pela dor em si. Elas vão porque a dor já chegou no estágio, que ela falta no trabalho, que ela não consegue fazer uma atividade física que ela goste, ou alteração de humor, aumento de irritabilidade, porque você com dor, às vezes você tem um isolamento social, você deixa de ir a eventos por causa da dor. Então, em todos os casos, a gente fala que a quiropraxia ela pode dar qualidade de vida à pessoa justamente por ela tratar do sistema neurológico. Então, se houver, você não precisa ter uma causa, uma hérnia de disco para procurar um quiropraxista. Quem está procurando qualidade de vida porque quer ter uma longevidade, né, ele vai trabalhar independente. Eu falo assim, o que é muito comum aqui em Brasília, né? Atuando em Brasília, eu vim de São Paulo, né? O hábito dos brasilienses, por ter uma vida de aposentadoria mais cedo, ter uma qualidade de vida diferenciada do que outros que eu vivi, né? Eu vejo que as pessoas elas se preocupam com a prevenção. Né? Eu vou aposentar cedo, mas eu quero continuar com a minha fazenda. Então, eles procuram sempre estar tratando para não ter um problema severo, ou não seja nem severo a palavra correta, uma degeneração antes da hora. Né? Então, a quiropraxia, normalmente as pessoas nos buscam quando tem dor, mas pode procurar também, por exemplo, atletas. Né? Nós temos até mesmo recentemente na Copa, foi colocado um quiropraxista para tratar os jogadores de futebol. Estava tendo muita queixa. Especialmente o caso do Davi Luiz. Isso, né? E foi uma quiropraxista lá para poder restaurar o que a coluna não estava trabalhando direito. Então, a biomecânica, eles sofrem muito o treinamento pesado e tudo mais. A quiropraxista foi convidada para estar ali fazendo o monitoramento do condicionamento dos jogadores, né? E onde há um investimento muito alto em atletas com a quiropraxia. Agora, eu tenho quase que convicção, vocês me respondam isso, de que geralmente se procura mais quando se está com problema mesmo, né? Exatamente. Quais os problemas que as pessoas mais chegam apresentando a vocês lá nos consultórios? No meu, com certeza, o carro-chefe é a dor lombar, chamado lombalgia. Hoje, as pessoas passam muito tempo no computador, no trabalho. Quando chega em casa, passa mais tempo jogado no sofá assistindo televisão ou volta para o computador. E isso vai gerando um estresse desnecessário nessa articulação. Você junta horas de trabalho com uma postura, você já tem um problema instaurado aí. Junta com mais uma deficiência, talvez, muscular, que essa pessoa, provavelmente a maioria, são sedentárias. Eu digo isso para de São Paulo. O senhor mora em São Paulo. Exatamente. A desculpa das pessoas são, eu não tenho tempo de praticar uma atividade física. Então, elas passam 12 horas no computador, o nosso corpo ele não foi feito para se permanecer numa certa posição muito tempo. Esse estresse, essa carga excessiva vai fazendo este processo natural ser acelerado. Aí entra a quiropraxia, não só com manipulação, mas com uma preocupação de como esse paciente está nesse trabalho, como esse paciente lida com todo o estresse do dia a dia. Mais um exemplo, eu tenho um paciente que está nessa fase 3 de degeneração. Eu não vou conseguir fazer com que ele volte a ter uma coluna como deveria ser na fase 1. Mas a gente vai estabilizar isso para a qualidade de vida dele ser boa, ele ter uma mobilidade muito boa e não sentir dor. Interessante, a quiropraxia não oferece medicamento, não receita medicamentos, não é? Não, o quiropraxista ele não pode medicar, ele não é um médico, isso é uma prática médica. Ele trata sem medicamento. Exatamente. Somente com a manipulação. Quando eu tenho a quiropraxia, eu vou pegar o meu modelo aqui, quando eu tenho alguma interferência
nessa ramificação nervosa... Vou pedir o senhor que mostre sempre para as câmeras, viu? Isso, fique à vontade. Quando eu tenho alguma deficiência nessa ramificação nervosa, eu vou gerar dor, porque o corpo está entendendo que isso não é um processo natural a ele. O quiropraxista vai, através da palpação, liberar essa articulação, aumentar esse espaço e essa articulação voltar a se movimentar de uma forma correta. O que a gente gosta de explicar sempre, o seu cérebro, ele constantemente está monitorando o seu corpo. Através de quem? Dos nervos que vão sair entre uma vértebra e outra. A nossa coluna, a gente deixou um modelo de coluna para mostrar a cada sinalzinho que sai da coluna, amarelo, né, é o feixe de nervo. Então, nós temos todas essas articulações. Quando você tem, que seja um desvio, uma compensação, seja por muito tempo na mesma posição, nós vamos, no final do dia, quase encostando a cabeça no monitor, né? Essa modificação da postura há uma sobrecarga sobre a coluna vertebral e aí os nervos eles precisam fazer mais força, o cérebro precisa mandar mais impulso neurológico, esse impulso ele está sendo uma interferência, né, e ele precisa voltar para dizer para o cérebro que está tudo bem. Como ele não volta no tempo que o cérebro envia, é onde a gente encontra a subluxação. A subluxação ela é encontrada no o quiropraxista, ele atua na palpação. Então, eu posso fazer o seguinte? Pode. A senhora segure aqui, não deixe de segurar. Nós vamos para um intervalo de 3 minutos. Quando voltar, eu vou pedir ela que me explique como é que acontece isso. Mas a minha esposa estava com fortes dores de cabeça, dores de coluna. E quando começou a ser atendida pela doutora Janice, as dores de cabeça passaram, ela deixou de tomar medicamentos para dores na coluna, hérnia de disco. E a minha esposa hoje, fazendo tratamento com a doutora Janice, está muito bem, sem tomar nenhum medicamento. Como é que acontece isso? A senhora explica para a gente no próximo bloco.